Olá, graça e paz a todos, amados do Senhor. Estamos aqui para a nossa lição do discipulado. Estamos estudando o discipulado número 5, que tem por assunto Descobrindo o Poder de Deus. Já tivemos a nossa aula número 1 com a nossa irmã Juliane, que nos introduziu nessa lição, mostrando a importância de desfrutarmos, de conhecermos este poder e de operarmos no poder de Deus, para que as pessoas possam entender que o Evangelho não é uma mera religião, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vamos fazer uma oração neste momento, para estarmos dando início a esse trabalho aqui, esta segunda aula. Pai Santo e Justo, muito obrigado pelo rico privilégio de podermos estar aqui estudando a Tua Palavra e que o Senhor venha derramar o espírito de sabedoria e de revelação sobre todos aqueles que estão assistindo esta aula, tanto os que estão presentes aqui na Igreja Nova Unção, como também aqueles que assistem através da internet. Pai, fala grandemente com os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que não são evangélicos também, católicos, espíritas, todas as pessoas que estão assistindo e acompanham o trabalho do Ministério Águios, e fala com eles trazendo luz e entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, amados, na aula número 1 nós já compreendemos a importância do poder de Deus ser derramado. Eu quero fazer uma rápida retomada aqui deste assunto. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então nós vemos aqui claramente que o Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, ela vem acompanhada de sinais, prodígios, maravilhas e dos dons do Espírito Santo, que são manifestações que nós vamos passar a estudar em breve. Acredito que já nesta aula nós já vamos começar a falar um pouco sobre esses dons. Então, queridos, é muito importante nós conhecermos o poder de Deus, para que nós possamos não cair no engano. O verdadeiro Evangelho, ele é confirmado pelo próprio Deus através desses elementos aqui que nós estudamos, né? Sinais, prodígios, maravilhas e os dons do Espírito Santo. Muito bem, então vamos entender que quem opera essas confirmações, quem dá esse testemunho, como está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 4, é a pessoa do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele falou sobre o Espírito Santo. Nós não vamos estudar profundamente sobre a pessoa do Espírito Santo, mas Jesus falou que iria rogar ao Pai e o Pai iria enviar um outro Consolador. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus e ele nos foi dado para estar conosco para sempre. O Espírito Santo, ele é a força, o poder de Deus em operação. É uma pessoa, ele não é uma energia impessoal, ele é uma pessoa, mas ele é um espírito. Deus, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que é trindade, é um Deus trino. Ele é composto, vamos dizer assim, de 3 pessoas formando um único Deus. E quando Deus criou o homem, criou a nós também para se assemelhar ao próprio Deus. Nós também temos um espírito, uma alma e um corpo, que é algo que se assemelha a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na Trindade, o Espírito Santo, ele é equivalente a nós no corpo. Então, por que isso? Nós agimos através dos nossos corpos.
Neste momento eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês e há uma revelação que está fluindo através do meu espírito, vinda do mundo espiritual, né? O meu espírito está aqui participando deste ensinamento, porque Deus ministra algo no nosso espírito e o nosso espírito está ministrando através aqui, né? Desse momento. Só que o nosso espírito ele vai falar através da nossa alma, que compreende o nosso intelecto, as nossas emoções. Eu, por exemplo, estou falando em português, estou falando um idioma que eu entendo, que eu compreendo com o meu intelecto. Mas tudo isso está sendo transmitido pela minha voz, que faz parte do meu corpo. Então, o corpo é este elemento através do qual nós agimos. E Deus, ele opera, ele age através do seu Espírito. Aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos conjugar 2 versículos para a gente ver isso que eu falei aqui na Bíblia. Vamos falar, vou juntar, fazer o vínculo entre Mateus capítulo 12, versículo 28 e Lucas capítulo 11, versículo 20. Então vamos lá, em Mateus 12, 28 diz assim, Jesus, falando, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que ele expulsava demônios, não pela sua força física humana, mas pelo Espírito de Deus que estava ali operando, agindo através de Jesus. Mas é interessante que esta mesma passagem, essa mesma verdade dita em Lucas, Jesus diz de uma forma um pouco diferente. Ele diz assim em Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então observe que em Mateus, Jesus fala que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Em Lucas é dito que ele expulsava os demônios pelo dedo de Deus. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, Se você juntar os 2 versículos, você vai ver que o Espírito de Deus é o dedo de Deus. Porque o dedo de Deus está no corpo de Deus, Deus é poderoso, ele não precisa fazer nem muita força para expulsar um demônio, é só o dedo assim. Ele faz só assim. O Espírito de Deus que estava em Jesus era quem operava através de Jesus Cristo, o homem, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para operar todas aquelas maravilhas. E este mesmo Espírito, ele nos foi dado, ele foi dado à igreja. Nós vimos isso no discipulado número 4, como havia a promessa, se eu não me engano foi a irmã Bruna que deu essa aula, havia a promessa de que esse Espírito ele seria derramado sobre toda a carne, porque no Velho Testamento apenas os profetas, sacerdotes, reis, algumas pessoas, elas recebiam uma capacitação do Espírito Santo para desempenhar uma certa tarefa, para desempenhar o seu chamado. Na Nova Aliança havia a promessa lá no livro de Joel, no livro de Joel chegaria, que foi cumprido na Nova Aliança, essa promessa, de que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E aí ele fala lá em Joel, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então esse dom de profecia, que era algo exclusivo para quem era chamado por Deus para ser profeta, iria ser para todo o povo de Deus. Esta palavra lá de Joel se cumpriu em Cristo. Então hoje na Nova Aliança, como a irmã Juliana pregou aqui na aula número 1, o Espírito Santo é dado a todos, os milagres, os sinais, eles servem para, que servem para testificar do Evangelho, eles são dados a todos. Então nós vamos ver, nós vimos que se nós chegarmos por aí pregando a palavra de Deus, mas sem haver nenhuma operação de poder, então esse evangelho que a gente está pregando vai apenas ser mais uma religião no meio de tantas. Eu tenho muitos testemunhos de muitos milagres. Tem um testemunho que eu lembro aqui
do meu irmão que mora aqui no Rio Grande do Norte. Ele era ateu e a esposa dele, à época, foi curada de uma doença incurável através de um pastor que fez uma oração e disse: você está curada. E ele não acreditou em nada daquilo, ele não acreditava em Deus, não acreditava em nada. Achava que aquilo tudo ali era mentira. E quando ela foi fazer o exame, ela estava completamente curada. E esse meu irmão, que era ateu, não foi convencido por filosofias, não foi convencido por palavras, ele foi convencido de que Deus existe pela operação de um milagre, de uma cura instantânea. Muito bem, então, este Espírito Santo, que é o que operava através de Jesus, é o mesmo Espírito que veio para habitar dentro de nós. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa do Espírito Santo foi dada para todo cristão na nova aliança. Não é mais apenas para alguns tipos de pessoas. Então vamos ver também no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, uma passagem muito conhecida da igreja. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então nós vimos, queridos, que existem sinais que seguem todos aqueles que crerem nessa mensagem do Evangelho. Nenhuma outra religião diz isso. Nenhuma outra religião chega e diz assim: se você acreditar na minha religião, sinais sobrenaturais seguirão, acompanharão você. E olhe que os sinais que Jesus fala aqui são apenas uma das 4 formas que Deus usa para testificar da palavra de Deus. Nós começamos esta aula ensinando está lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que Deus dá testemunho da sua palavra por sinais, prodígios, milagres e os dons do Espírito Santo. São 4 formas que Deus dá testemunho da sua própria palavra. Estes sinais que acompanham todos aqueles que crerem é a primeira das formas que Deus usa para testemunhar de que o Evangelho não é apenas uma filosofia, um estilo de vida, como eu já vi alguém dizer, ou uma religião. Não, o Evangelho, ele é a verdade, é a palavra de Deus que veio através do próprio Deus. E é muito interessante lá o que o apóstolo Paulo diz, e que foi dito aqui na aula número 1 pela irmã Juliane, quando ela falou que o maior milagre foi exatamente a ressurreição de Cristo. Esse poder, todo o poder de Deus, está lá em Efésios capítulo 1, como foi lido, ele foi exercido em Cristo. E a religião, vamos chamar assim, a própria fé cristã, ou a religião cristã, ela está toda baseada, o fundamento da nossa fé é um milagre. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos, aqui no versículo 15, ele diz: somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Então, toda a verdade do Evangelho, toda a nossa fé, ela está baseada em um milagre que foi a ressurreição de Jesus Cristo, ao 3º dia após ser crucificado pelo Império Romano. O próprio Evangelho, meus queridos, ele depende dos milagres. Se milagre não existe, então a nossa fé é em vão.
Se não existem os sinais, se eu não posso falar em línguas, como a gente estudou na aula passada, na lição 4, se essas línguas estranhas que eu falo, elas não existem, então Jesus seria um mentiroso, então o que está escrito não é verdade. Se a imposição de mãos não cura, então seríamos falsas testemunhas. E se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é falso e não vale a pena seguir o cristianismo. Apesar de que hoje muitos segmentos, muitas pessoas que se dizem cristãs, negam a palavra de Deus e negam muitas vezes a própria ressurreição de Cristo. E tudo isso se tornaria totalmente em vão. O apóstolo Paulo chega a dizer que se nós não vamos ressuscitar, como Cristo ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a gente nega a nossa carne para poder seguir a Jesus, e isso seria em vão. Mas não é em vão, porque eu já fui curado de várias doenças, inclusive algumas delas eu recebi diagnóstico médico de que eram incuráveis, e eu recebi cura pela fé na palavra de Deus. Conheço pessoas que já receberam curas, já falei com pessoas que haviam ressuscitado dos mortos. Então, queridos, a fé na palavra de Deus, a fé no Evangelho, ela é verdadeira, o Evangelho é verdadeiro e a nossa fé não é vã. Então, quem opera todas essas coisas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio para habitar dentro de nós para sempre. Nós podemos também ser canais de Deus para milagres, primeiramente porque ressuscitamos em Cristo, nós vimos isso na lição passada, fomos batizados em Cristo, estamos nele, fomos tornados justos pela fé. Os milagres, eles não são por merecimento. Você não é usado por Deus porque você merece. Você não recebeu a salvação porque você merece. Você recebeu a salvação pela fé. Os milagres, os sinais, os prodígios, os dons, eles vêm pela fé em Jesus Cristo, pela fé também, claro, na palavra de Deus. Então, não se recebe o batismo no Espírito Santo e nem os dons por merecimento. Nós recebemos essas coisas pela fé e, claro, precisamos buscar. Muito bem, então, para a gente concluir esta segunda aula, eu vou já ler aqui, nós já falamos dos sinais, né? É uma das formas que Deus usa para dar testemunho do Evangelho, é para todos, e agora nós vamos falar dos dons, e nós vamos apenas iniciar, mas próxima semana nós vamos começar a detalhar cada dom. Os dons são outra forma que Deus usa para confirmar. Estes dons que estão listados aqui na Bíblia, eles não são para todos. Deus é que escolhe para quem Ele vai dar cada dom. Os sinais são para todos. Os dons não são para todos. E, assim, claro, que não quer dizer que as pessoas sejam especiais ou merecem, não é por isso. Mas é porque os dons eles têm uma forma diferente de se manifestarem. E aqui está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, onde Deus aqui através do apóstolo Paulo diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então vem o primeiro dom. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Aí vem o segundo dom, a palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Existe a fé que é o fruto do Espírito e a fé que é o dom do Espírito. Nós vamos diferenciar um do outro. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Aqui, vou voltar aqui. 1 Coríntios capítulo 12, ele explica os dons, novamente eu lembro, eles não são para todos. Ou seja, eu não tenho que ter todos esses dons aqui, são 9 dons. O Deus, ele não fez isso. Por quê? Porque se ele fizesse isso, eu seria autossuficiente. E se você vê o contexto de 1 Coríntios capítulo 12, Deus está aqui falando que a igreja precisa funcionar como um corpo. Então, cada membro do corpo ele tem uma função.
A minha mão tem uma função diferente do meu pé. Deus fez assim. A cabeça, os olhos têm uma função, o ouvido tem outra função, né? Os órgãos internos, o coração tem uma função. Cada membro desse corpo ele tem uma função, ele tem uma utilização. Para meio que forçar isso, Deus dá dons de forma diferenciada. A um Deus dá a profecia, a outro o discernimento, a outra a interpretação de línguas, etc. Para que nós necessitemos uns dos outros e a igreja possa fluir, funcionar como um corpo. Então, gente, os sinais são aqueles de Marcos capítulo 16, são para todo o corpo de Cristo. Qualquer membro do corpo de Cristo pode expulsar um demônio. Qualquer membro do corpo de Cristo pode falar as línguas estranhas prometidas ali. Mas a variedade de línguas, ela não se manifesta para todos. São dons diferentes. Uns são os sinais, os outros são dons. Muito bem, então, nós vamos ver isso aqui. Não vamos detalhar nesta aula por causa do horário. Mas quem distribui esses dons é exatamente o Espírito Santo. O mesmo Espírito que operava através de Jesus é o mesmo Espírito que opera na igreja hoje para a distribuição desses dons. Diz aqui no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então o Espírito Santo é ele que dá, ele que distribui esses dons. É por isso que lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4, que nós lemos, o último tipo de confirmação que Deus dá da sua palavra é as distribuições do Espírito Santo, que algumas traduções dizem os dons do Espírito Santo, porque ele distribui de forma separada e conforme a vontade dele. O Espírito Santo dá, a Oriana um dom, usa Roliane no outro dom, e assim ele vai, para que a igreja possa funcionar como um corpo. Então, amados, é extremamente importante que nós, a igreja do Senhor, operemos nos dons. E não, isso é indiferente se a igreja é grande, é pequena, se tem uma pessoa, duas pessoas. Né? Nas igrejas, quando nós estávamos pastoreando, nós vimos muitas curas instantâneas, que eu cheguei a ver nas igrejas muitas vezes pequenas. Né? Nós sabemos de milagres tremendos que a gente vê ao redor do mundo, de ressurreições, de curas. Então Deus é o mesmo Deus, né? Como foi dito na aula número 1, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, sua palavra não mudou, o Espírito Santo não mudou, os dons não mudaram, os sinais não mudaram. O que tem mudado é o povo, são as pessoas. O ser humano, se não crê, se não buscar, se não acredita, não busca, não estuda os dons não operam, Deus não opera, porque Deus só opera de acordo com a Escritura e de acordo com o Espírito Santo. Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É necessário a gente conhecer as Escrituras, mas nós precisamos também operar no poder de Deus, para que a gente não erre, para que nós possamos vivenciar o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus. Então, que Deus abençoe você, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, em nome de Jesus.